Então eu estava falando sobre nós alimentarmos a nossa sombra. Qual o impacto de nós alimentarmos essa sombra? A palavra sombra é uma palavra muito utilizada também, que foi muito utilizada por Carl Gustav Jung. Eu também tenho utilizado aqui, porque eu gosto muito do modo de como ele aborda esses assuntos. Então a sombra representa os nossos defeitos, os nossos vícios, aquelas coisas que nós queremos esconder, que não queremos mostrar para ninguém, né? Apesar de que as outras pessoas veem as nossas sombras, assim como nós vemos as sombras das outras pessoas também. Mas a pergunta aqui que eu deixei foi: qual o impacto de nós alimentarmos essa sombra? É porque se nós alimentarmos essa sombra, ela vai se manifestar em forma de distúrbios nervosos, desequilíbrios emocionais nas mais variadas formas, doenças psicossomáticas, porque o corpo ele vai responder àquilo que nós negamos na nossa psique. Então, com relação às situações que nós temos que entender, compreender em nós mesmos e nós negamos, elas se convertem em doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que acontecem no nosso corpo físico, provocados pelo nosso desequilíbrio emocional. E assim a nossa vida vai se transformando em dores, em tormentos, porque nós não amadurecemos o nosso ego, para que quando nós amadurecermos o nosso ego, nós podemos lidar com mais naturalidade com os desafios. Então sempre quando nós temos dores e tormentos com muita frequência, é um ponto de alarme, é um alarme nos indicando que tem algo para nós amadurecermos no nosso ego. E assim, conforme nós vamos amadurecer no nosso ego, nós vamos lidando com os nossos desafios com mais naturalidade. Então esses desafios servem para despertar o nosso eu mais profundo. Por que eu disse despertar? É porque quando nós estamos muito tempo em sofrimento, é que o nosso eu mais profundo ele se encontra num sono e ele precisa ser despertado. E por que nós devemos despertar o nosso eu mais profundo? Porque o eu mais profundo é onde se encontram os nossos potenciais interiores. Por isso que Paulo de Tarso disse: desperta, ó tu que dormes, para que nós possamos nos despertar daquele sono. E assim, conforme nós vamos nos despertando desse sono, vamos descobrindo os nossos potenciais interiores. Se normalmente nós queremos camuflar e esconder as nossas sombras, a nossa predisposição não nos auxilia. Porque se nós não reconhecemos o problema, nós assumimos que não temos nenhuma ação a tomar. O problema não é nós utilizarmos os mecanismos de defesa que todos nós temos. O problema é nós sermos totalmente inconscientes desses mecanismos de defesa. Nós sermos inconscientes de que esses mecanismos de defesa existem em nós. E nós repetimos frequentemente o mesmo comportamento. E quanto mais nós repetimos o mesmo comportamento utilizando esses mecanismos de defesa, nós vamos enriquecendo a sombra. O problema é não saber lidar de forma consciente com as nossas dificuldades que o nosso inconsciente nos mostra. Porque de tempos em tempos o inconsciente mostra para nós algo de conteúdo que está presente em nós. Então de vez em quando aparecem problemas, emergem problemas e às vezes nós não sabemos lidar de forma consciente com essas dificuldades. Então esse é o maior problema de nós utilizarmos os nossos mecanismos de defesa.